Boa noite, irmãos, você que nos acompanha de casa. Nós estamos ainda no vermelho aqui, na nossa cidade, no município, na nossa região. Nós estamos no período de grande dificuldade de dominar essa expansão, dos casos dessa virose terrível. Os profissionais da saúde merecem que você dedique pelo menos uma vez ao dia um momento de oração, pedindo a Deus pela vida deles. Faça isso, e a cidade toda fazendo isso, você vai experimentar a mão de Deus tirando esses profissionais da situação em que eles estão, num desespero, numa depressão profunda, porque eles também não têm ascendência tão grande sobre a saúde da pessoa. Eles apenas executam tecnicamente as ordens, mas as dificuldades e a visualização do ser humano em decadência vai deprimindo o profissional da saúde. Ore por eles. Essa é a mensagem que eu deixo hoje. Graça e paz, irmãos. Que gostoso estar aí entrando no lar de vocês, já que o nosso culto é online. Então nós estamos aí entrando na casa de vocês. Obrigada para a gente poder estar junto, adorando e louvando o Senhor. Preparem a Santa Palavra, a Palavra de Deus, a Bíblia, para a gente poder estar juntos, orando e louvando, adorando e lendo a Palavra de Deus, que ela é a fonte de sabedoria para a nossa vida. Amém. 12 de fevereiro de 2021, sexta-feira, boletim 363, ano 6, Igreja Batista Bíblica, breve virá. Nós somos uma igreja que adora, uma comunidade de sacerdotes, somos uma igreja que ensina, uma comunidade de discípulos, somos uma igreja que edifica, uma comunidade de trabalhadores, somos uma igreja que ama, uma comunidade de servos, somos uma igreja que testemunha, uma comunidade de missionários, somos uma igreja que ora, uma comunidade de intercessores, e somos uma igreja que crê em milagres, uma comunidade de crentes em Deus. Nós, agora chegando, a irmã Margarete estava falando que tudo está nas mãos de Deus. E é verdade. Nós temos que crer nisso, que tudo está sobre a vontade do nosso Deus, aquilo que Ele determinou, a gente vai passar. E só que Ele vai ficar junto conosco. Ele manda o nosso Senhor Jesus Cristo junto conosco, nos dando força, nos dando esperança para passar essa temporada difícil. A liturgia do nosso culto hoje está baseada verdade. A liturgia do nosso culto em Isaías 38. Isaías 38. É chamado Salmo de Ezequias ou Cântico de Ezequias. Nós terminamos o Cântico de Simeão e eu acho que vocês até cansaram de ouvir falar de Simeão. E agora nós vamos começar a falar do Cântico de Ezequias. Mas não vai ser tanto assim. Oh, glória a Deus. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja. E hoje também a liturgia está voltada tanto para o cântico para o Salmo de Ezequias, como também vai ser falado sobre oração. E como a oração vamos dizer, é o carro-chefe da nossa vida, né? É isso, pastor? É a respiração da alma da igreja. Respiração da alma da igreja é a oração. É a oração. Muito bem. Então vamos parar de conversar e vamos fazer a leitura bíblica, Isaías 38, 9 a 21. Isso não foi para mim, né? Não, ninguém, não falei muito hoje. Eu falei Isaías muito hoje. 38, de 9 a 21. Vamos lá. Ô, irmão, obrigado. Vamos fazer. Eu vou convidar a missionária para fazer a leitura alternada comigo aqui. Então vamos lá. Cântico de Simeão. Cântico de Ezequias. Depois eu vou contar um pouquinho da história desse rei tão maravilhoso. Vamos lá.
Deus abençoe, irmã. Ai, que delícia. Quem começa, pastor? A missionária. Tá. A senhora parece o pastor Miguel Orlando. Falou da dona Eu Margarida. lembrei dele. A senhora. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Eu disse, em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos, do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ogrou, assim eu chiureava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois dessa amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Eis que foi para minha paz que tive eu grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de cordas, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Até aqui. Então, o Salmo de Ezequias, ou o Cântico de Ezequias, é um clamor, uma oração de clamor a Deus pela saúde. E depois vocês vão entender em que contexto isso acontece. Nós vamos agora fazer uma oração para darmos início ao nosso culto de adoração a Deus. Santo e eterno Deus, aqui na tua casa, Senhor, humildemente nós viemos te buscar. Nós viemos porque nós precisamos do Senhor desesperadamente. Nós precisamos do Senhor em todas as nossas ocasiões, em todos os nossos momentos, especialmente nesse momento que vivemos, Senhor. A humanidade está assolada por essa doença, Pai. Olha para nós, Senhor. Olha para a nossa natureza caída e a nossa natureza corrupta, que lhe é desobediente, que lhe é resistente, que lhe é rebelde, Senhor. Acolhe-nos no seu seio. Olha para esse povo sofrido, ó Pai, que te é fiel ainda. Abençoa-nos com esse culto de adoração que dedicamos a Ti. Aceita essa humilde oração do Teu servo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir aqui a irmã Margarete que venha até o púlpito. Ela vai fazer a leitura de Jonas, capítulo 2, de 7 a 10. Jonas 2, de 7 a 10.
quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e esse vomitou a Jonas na terra. Até aqui. Então, como a missionária colocou bem no início do nosso culto, nós hoje vamos dar atenção ao poder da oração. Quando Jonas disse a Deus a sua oração, o Senhor fez com que o peixe vomitasse Jonas na praia. E isso é impressionante, porque os críticos literais de hoje não creem em milagres, mas nós somos crentes em milagres e crentes em Deus. Nós cremos que o mesmo Deus que criou todas as coisas também criou esse peixe, para que Jonas estivesse nele por 3 dias e 3 noites, e para que então, após a sua oração arrependida, ele fosse então vomitado na praia e cumprisse o decreto eterno de Deus, que era salvar a cidade de Nínive. Esse é o poder da oração. Esse é um dos exemplos que a Bíblia nos dá de oração respondida imediatamente. É bonito ver a resposta imediata, embora a maior parte das orações não sejam atendidas na nossa expectativa de imediato, mas aqui nós temos uma oração respondida de imediato. Eu quero pedir a todos que nos acompanhem no louvor. A Igreja em Adoração é o hino 21 do nosso inário. Talvez você não tenha aí na sua casa, mas você conhece a letra. Cante conosco. A Igreja em Adoração.
Vamos agora abrir a palavra de Deus em Daniel, capítulo 9, versículo 5. Nesse momento a igreja tem o hábito de se ajoelhar, confessar seus pecados, arrepender-se diante de Deus, constrangidos como somos pecadores, vermelhos de vergonha. Daniel capítulo 9, versículo 5. Capítulo 9, Daniel registra uma oração também, uma oração que ele faz pelo povo de Israel, que está lá na Babilônia, exilado como escravos numa terra distante, longínqua. E Daniel então faz essa oração. E nós podemos tirar desse versículo número 5 uma lição para nós nos dias de hoje. Diz assim: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Essa oração de Daniel foi feita há 2.500 anos atrás, mas ela parece que fala ao nosso coração hoje, porque é isso que nós temos feito, é assim que nós andamos. Nós cometemos pecado, iniquidades, ofendemos a Deus. Eu quero convidar aquele que pode a se ajoelhar aí em sua casa, na sua sala, se você pode, ajoelhe-se. Se não, feche seus olhos, confesse a Deus seus pecados, faça esse exercício de humilhação. Diante da tua santidade, nós nos vemos como imundícia, Senhor. Olha para a nossa humildade, Senhor, para a nossa humilhação. Vê, ó Deus, que orgulho bobo que temos, Senhor, de guardar as nossas fraquezas, esconder os nossos defeitos. Diante das pessoas, nós nos envergonhamos por às vezes tomarmos alguma medicação, por às vezes contrairmos esse vírus, escondemos. Às vezes, ó Deus, nós nos envergonhamos de nós mesmos. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, ó Deus, concede-nos um coração mais puro, um coração mais obediente, mais força para lutar contra as tentações, ó Deus, mais força para lutar contra essa carne dura que nós temos.
contra essa ira que está dentro de nós. Ó Pai, ajuda-nos a consertar os nossos defeitos de caráter, a reconhecer que nós temos muitos defeitos e não devemos olhar para os defeitos dos outros, mas para os nossos, e nos envergonharmos, porque o Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. Perdoa-nos, ó Deus, atende-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, momento que nós vamos orar intercessoriamente, eu vou pedir ao presbítero que recolha algum bilhetinho que possa estar aí nos bancos. Pessoas deixaram, às vezes. Nós vamos cantar o hino 105. Vou pedir também, se a missionária depois pode colocar em oração as intenções da igreja. Sim, claro. Dirija
desse cântico, ele fala muito sobre todos esses papeizinhos que estão aqui na urna. Vamos ler um só para a gente saber o que passa. Pai, cuida de nós, nos livra de todo mal, nos dá saúde da carne e também espiritual. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa igreja e a nossa família. Amém. Então, o que está dentro aqui, dentro desses pedidos todos, às vezes, se a vida levou os nossos castelos, levou os nossos sonhos, se você se sente pequeno, dirija-se a Deus, porque Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. E é nesse sentido que nós vamos orar, acreditando nisso, nessa melodia que nós acabamos de cantar, que é a preferida da Doniara. Então aqui já vai a oração para a Doniara, para o seu Milton. Nós oramos pela saúde deles, oramos pela saúde de todos aqui da igreja, agradecemos a família da Renata que foi restabelecida, oramos pela família da Silvana e do Márcio, oramos pelo Manuel, pela Aparecida, pelo Guilherme, oramos pela Margarete, pelo Rony, pela Vitória, enfim, Senhor, oramos por todos aqui. Nós temos colocado nossos joelhos. E como o pastor falou, as nossas orações são respondidas nem sempre imediatamente, mas podemos ter a certeza de que Deus ouve e Deus está ali cuidando de nós. E talvez Ele vai responder, talvez não, certeza, que Ele vai responder na hora que for melhor para nós. Eu peço em particular pelos meus filhos, pelo Guilherme, pelo Renato, pela Bárbara, pela conversão deles, Senhor. Peço encarecidamente pela união da nossa família, para que nós possamos ser uma família unida e crentes em Deus. Senhor, Pai do céu, nesse momento entrego todos esses pedidos, Senhor, aos teus pés. E que todas essas pessoas que fizeram os seus pedidos, Senhor, que o Senhor veja com carinho, Senhor, que o Senhor os escute e os guarde no seu coração e que dê para eles, Senhor, a resposta, que não seja imediata, mas que venha essa resposta, Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, em nome do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Eu queria pedir agora, se a irmã Margarete poderia orar pelas crianças. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, continuando ainda em Tua presença, Pai, nós queremos Te pedir pelas crianças, ó Deus, de todo mundo. Queremos Te agradecer pela vida, a alegria que elas têm em nossas vidas, ó Pai, a importância que elas têm no nosso convívio, ó Deus. Como a igreja fica triste sem elas, ó Pai. E o Senhor mesmo disse que para entrarmos nos céus, nós temos que nos fazer crianças novamente, ó Pai. Ter a pureza, ter a beleza, ter tudo que uma criança tem, ó Pai, de bom diante de Ti, ó Deus. E nesse momento eu quero pedir por todas elas, Senhor, que o Senhor as livre das doenças, das coisas maus, dos homens maus, ó Deus, dos dias ruins, que o Senhor esteja guardando, protegendo cada uma criança, Senhor. Nós sabemos que o mundo está cheio de crianças sofredoras, Pai. Tem misericórdia dessas crianças que trabalham em sistema, em regime de escravidão. Tem misericórdia, Pai, das crianças que passam fome, Senhor, que passam sede, que estão morrendo doentes, ó Deus, nos 4 cantos do mundo, ó Deus, que estão sendo abusadas, Senhor. Não deixa, Senhor, não permita que isso aconteça, mas que grandes homens e grandes mulheres se levantem e preguem a Tua palavra para essas pequenas vidas e que elas sejam salvas no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É em nome dEle, ó Deus, que eu oro agora e Te agradeço, porque eu sei que eu serei atendida. Amém. 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 E agora, simbolicamente, a igreja
exercita o seu ministério de devolver de fé, né? De devolver os dízimos e simbolicamente, o presbítero irá passar para nós darmos na nossa telinha aqui. Nós temos para os irmãos que estão em suas casas e que não têm possibilidade de estar presencialmente aqui, os irmãos que puderem podem fazer o depósito nesta conta, que é a conta da igreja. Então, enquanto nós entoamos o hino 104, Canção da Vida, nós vamos fazer simbolicamente essa devolução. pelas ofertas, pelos dízimos, por favor. Senhor Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, por mais um dia a gente estar aqui na tua casa para louvar e agradecer o Senhor Jesus. E obrigado, Pai, por esse dia, por essas ofertas que serão usadas na tua obra, Senhor. Que o Senhor multiplique cada vez mais, Senhor, essas pessoas que ofertaram, Senhor, essas pessoas que não puderam ofertar, que eu agradeço o Senhor, em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. 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 Agora, convidar a todos que estão em casa, que nos recebem em sua sala, abra a Bíblia, abra o santo livro no profeta Isaías 38, capítulo 38. Como nós dissemos, o eixo de nossa liturgia hoje está baseado em Isaías, especialmente na oração de Ezequias. Você pode abrir no profeta Isaías, capítulo 38. Eu vou ler apenas alguns versículos
para não ficar muito longa, nós queremos deixar aqui alguma lição, alguma lição prática da Bíblia para a nossa vida hoje, no nosso século 21, na nossa situação atual. Diz o profeta Isaías, capítulo 38, versículo 1: Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e diz a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Até aqui. Eu quero que você feche os seus olhos e vamos pedir a direção de Deus para esse texto, para nós entendermos o que ele tem a ver conosco nos dias de hoje. Bendito seja o teu nome, Senhor. Diante da tua palavra aberta, nós estamos como que cegos, com um véu cobrindo nossos olhos, Senhor. Dá-nos o teu Santo Espírito, abre a nossa mente, o nosso entendimento, abre, Senhor, os nossos corações, amolece, Senhor, esse pescoço duro que temos e transforma-nos, modifica as nossas vontades segundo a tua palavra, segundo a tua vontade, muda-nos, muda a nossa natureza dura, crua, faz de nós mais parecidos com teu Filho, Jesus Cristo, no nome de quem oramos. Amém. O contexto é assim: Ezequias foi uma espécie de Davi. Imagine que Davi reinou no ano de 1000 anos antes de Cristo nascer, 3000 anos antes dos nossos dias. E Ezequias reinou em torno do ano 700. Vamos dizer que passou 300 anos. Então, localize-se mais ou menos por Davi. Davi reinou 1000 anos antes de Cristo nascer. Passados 300 anos, vem o rei Ezequias. E Ezequias foi um rei bom, um rei muito bom, considerado um outro Davi. Ele reinou durante 29 anos. Algumas coisas sobre o rei que eu vou colocar para os irmãos entenderem o que significa ser bom e ser ruim. A Escritura diz em palavras ou em alguns termos o que cada rei foi. Se o rei foi muito bom, se o rei foi bom, se o rei foi mau ou se o rei foi muito ruim. Eles dão notas e nós podemos entender isso de acordo com o reinado de cada um. Então nós tivemos o rei primeiro, que foi ungido por Deus, é o rei Saul. Mas Saul foi um péssimo rei. E Deus então tirou a unção dele, deu a Davi. Davi reinou 40 anos. E ele, apesar de todos os tropeços, foi um homem que andou segundo o coração de Deus. E ele teve um filho com Batseba, a mulher de Urias, e ele se chamava Salomão, ou
de Edequias, que é um amado do Senhor. Então, Salomão foi outro rei muito bom, um rei sábio, começou a reinar com 18 anos e ele pediu sabedoria para conduzir o povo. Com 18 anos ele era muito jovem. Então, ao invés de pedir riqueza e poder, ele pediu sabedoria. E Deus deu a ele sabedoria, riqueza, poder, beleza física, saúde. Salomão reinou mais 40 anos. Depois de Salomão veio então a divisão do reino. 10 tribos do norte, eu conto para vocês irem gravando. 10 tribos do norte, 10 tribos do sul. Salomão pecou muito contra Deus. E então ele deu as 10 tribos do norte para Jeroboão. E para o seu filho ficaram 2 tribos, Benjamim e Judá, no sul, o reino do sul, o reino de Judá, Roboão. Depois de Roboão veio Abias. Depois de Abias vai ser uma série de reis bons, reis que andaram segundo o coração de Deus. Então, eu não tenho absoluta certeza do nome, mas Roboão, depois Abias, depois foi o rei Asa, depois foi o rei Josafá, depois de Josafá veio Joás, e depois veio, vamos ver se eu consigo dar para vocês, Joás, depois de Joás veio o rei Uzias, e o rei Uzias foi o ano em que o profeta Isaías começou o seu ministério. No ano da morte do rei Uzias, o Senhor chamou a Isaías, filho de Amós. Então, aqui nós estamos num tempo de em torno de 800 anos, perto de 800 anos antes de Cristo. Depois veio Jotão, depois de Jotão nós temos o rei Ezequias. Então, o tempo mais ou menos de 715 anos antes de Cristo nascer. Ezequias reinou 29 anos, então vamos fazer umas contas aqui. Ezequias reinou 29 anos. Se nós fizermos as contas, Ezequias começou a reinar com 25 anos de idade. Somando 29, nós vamos ter 54. Certo? Matematicamente, 25 mais 29, 54. Só que no 14º ano de reinado, ele 25 mais 14 tem 39 anos. Com 39 anos, veio então essa palavra para Ezequias, esse rei de quem nós estamos falando. Esse rei começou com 25 anos a reinar. Ele destruiu os postes ídolo. Poste ídolo é aquilo que nós podemos imaginar, o que os apaches faziam no meio de uma aldeia. Eles colocavam um poste, desenhavam cabeças naquela madeira. Poste ídolo era isso. Alguns postes ídolos haviam sido colocados pelo rei anterior, e os altos seriam pequenos montes onde eles construíam altares. E os altares poderiam ser usados tanto para divindades pagãs da terra, como divindade a única, o Jeová, o Senhor Deus. Então Ezequias tirou dos altos os altares de deuses pagãos, tirou os postes ídolos, colocou juízes em todas as cidades fortificadas, colocou generais para a justiça ser feita de acordo com a vontade de Deus. Ele organizou o reino dele, o reino de Judá, o reino do sul, e pôs a casa em ordem. Ele colocou o reino dele em ordem.
Mas Ezequias não tinha filho. Ezequias, para os irmãos entenderem, tudo é Jesus. Ezequias era da linhagem de Davi. Nós temos então reis vindo, reis tendo filhos e reis tendo filhos e reis herdando o reino de Davi. De quem viria o Senhor Jesus? De quem viria o Messias? Ezequias tinha 39 anos e ainda não tinha filho. Ezequias era o rei davídico, era a linhagem real de quem viria o Messias, mas ele não tinha filho. Agora vocês podem entender a razão. Um bom rei, um segundo Davi, um rei que está fazendo todas as mudanças que Deus pede para fazer, ensinando o povo, dando juízes justos, dando uma proteção, amparo, sustentação econômica. O reino cresceu, se enriqueceu, mas chega a 39 anos, vem o profeta Isaías e diz para ele: você está condenado. Diz aqui, né, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Esse é um oráculo de um profeta, o profeta Isaías. Isaías começou então no reinado de Uzias, foi para o reinado de Acás, depois foi para Joás e agora está no reinado de Ezequias. Então ele chega e diz para o rei: você está com uma doença mortal, morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. O que você pode imaginar nesse momento é que Satanás está agindo na vida do rei Ezequias, na linhagem davídica, de onde descenderia o Messias. Se Ezequias morresse sem filho, a linhagem do Messias acabava aqui. Entenderam a gravidade dessa doença? Entenderam a posição, como o que Ezequias precisava fazer? Ezequias então virou o rosto para a parede, para ele falar com o Senhor, como nós fazemos aqui. Muitas vezes eu falo: feche os olhos e se arrependa, confesse seu pecado, ajoelhe-se diante de Deus, porque Ezequias fez isso. Virou o rosto e orou ao Senhor e chorou muitíssimo. Isaías disse o oráculo para Ezequias e saiu do palácio. Ezequias virou e orou. E então Deus disse: volta lá, Isaías, e diz para ele: pôr em ordem a casa dele, porque eu vou acrescentar 15 anos à vida dele. Então hoje nós vamos estudar o aspecto positivo da oração de Ezequias. E domingo nós vamos olhar o aspecto negativo. Qual a consequência de fazer as coisas sem a vontade de Deus? Muito bem. Um homem com 39 anos está no auge da sua vida. O Rony pode dizer isso aí, não? 38, 39 anos, está no auge da vida. Um rei poderoso, riquíssimo, sadio, um rei que era adorado pelo seu povo, tem uma doença mortal, está condenado. Esse rei ora e Deus então dá uma resposta para ele. Quais as lições que nós vamos tirar daqui? A primeira lição é: Ezequias ainda estava vivo. Hebreus 9, 27 diz: ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois do juízo.
Não adianta vir com outras vidas, não adianta vir com boas obras. Você faz o que faz nesta vida e virá o juízo sobre a sua vida assim que você morre. E assim Ezequias está vivo. A primeira bênção, o primeiro privilégio, a primeira graça que nós vemos na vida de Ezequias, ele ainda está vivo. Ele ainda pode fazer alguma coisa. Interessante. Quantas vezes você acordou e disse a Deus: obrigado, Senhor, porque eu estou vivo. Obrigado, meu Deus, porque eu estou vivo. Quanto vale a sua vida? Quando eu ouvi da Thelma que ela ia fazer deste lugar uma obra para a pregação do Evangelho, eu disse a ela, a primeira coisa: mas você comprou para fazer um consultório, mas o Senhor pôs no meu coração que vai ser uma igreja. Mas o que você vai fazer com a igreja? Ué, mas eu vou pregar o Evangelho. Mas e como que você vai ganhar dinheiro? Eu alugo um consultório, mas aqui vai ser uma igreja do Senhor. Aí eu falei: mas nós vamos ter que investir. Ela falou: vamos investir. Uma única alma salva neste lugar, pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, vai valer tudo que nós fizemos aqui. Então, veja, quanto vale a tua vida? Quanto vale a vida de uma pessoa humana? Quanto para Deus vale uma pessoa, uma alma salva? Vale muito mais do que todo o universo. Uma única alma salva. Por isso que os anjos se alegram no céu quando um pecador se arrepende e volta-se para Deus. A festa no céu, porque a vida daquela pessoa foi salva. Eu queria lembrar uma frase que já falei aqui uma vez: a certeza da morte. A certeza da morte. Olha que frase: o mundo é um grande hospital e cada pessoa é um paciente desenganado. Olhando por esse ângulo, nós todos estamos condenados a morrer. Cada pessoa, em algum momento, vai morrer. É um paciente. É um paciente. Desenganado. Por quê? Porque não tem solução. Você pode, como Ezequias, se livrar, mas depois de 15 anos ele morreu. Ele se livrou por algum tempo. Então, nós temos que pensar na vida como um dom de Deus. Primeira graça que você tem: você está vivo. Você agradeça a Deus por sua vida. E viva a vida como um justo, para morrer como um justo. Porque se você viver como um injusto, como um ímpio, você vai ser recebido, julgado como um ímpio. Se você viver como justo, você vai ser julgado como justo, vai ser recebido no céu com alegria. Mas se você for ímpio, você vai ter o lago de fogo como o seu pagamento. Essa é a primeira lição que nós tiramos desse texto. A segunda lição é Ezequias, o rei, ora a Deus. Ele tem acesso a Deus. Naquele tempo, a oração, ela era estranha, porque nós temos aqui, na oração dele, méritos. Ele diz: eu andei em fidelidade, eu andei com inteireza de coração,
eu fiz o que era reto aos teus olhos. Isso é mérito, isso é obra. Ninguém vai para o céu por ser bonzinho. O céu vai ter tanta gente que você achava ruim, você vai ver do inferno aquelas pessoas. Então, presta atenção, aqui não havia revelação de Jesus Cristo. Nós hoje temos Jesus, nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele morreu em meu e seu lugar. Mas Ezequias não tinha essa noção. Naquele tempo era a obediência aos mandamentos, aos preceitos de Deus, que fazia da pessoa uma pessoa justa, reta. Então, Ezequias ora, e por causa da sua oração, e por causa da sua inteireza, por causa da sua lágrima, Deus se comove. Este é um dos maiores poderes, ou talvez o único poder que o crente tem. Quando nós oramos, nós movemos o céu em favor da terra. Se uma cidade inteira se ajoelhasse todo dia por 5 minutos, pedindo que nós tivéssemos uma melhora da saúde, eu não acredito que passasse muitos dias. Poder da oração. A oração move o céu em favor do homem. Porque Deus decretou essa doença, mas Ele também te deu poder para orar, para que a doença seja encurtada. Até a volta de Jesus, que nós falamos breve virá nesta igreja, até a volta de Jesus você pode abreviar com oração. Deus deu esse poder para nós. Essa é a nossa maior arma, oração. Mas nós temos um outro privilégio que Ezequias tinha. Ezequias tinha uma casa, tinha um palácio, tinha uma espécie de família. Nós temos família. Como até orou, nós temos filhos, nós temos uma esposa, nós temos um marido, nós temos uma mãe, nós temos pai, nós temos irmãos, nós temos uma casa, uma família, um lugar para morar. Um lugar onde você, de tarde, cansado, volta, você sabe onde vai, você sabe qual é o endereço, você sabe que vai chegar lá e vai ter um chuveiro quente para você tomar banho. Se você olhar as reportagens de gente que mora na rua, de gente que não tem chuveiro, de gente que não tem onde deitar o corpo, cheio de chagas, de gente que não tem direito a nada, gente que está ali abandonada na rua, sendo estuprada, sendo espancada, sendo vítima de traficantes, de violência. Eu vi uma cena, não hoje, foi ontem, de um andarilho com um rolo de talvez tivesse sido um colchão, um mini colchão, não sei, enrolado nas costas. Um outro andarilho veio, espancou e tirou dele aquele único bem que ele tinha. É de chorar. Ele era mais velho, mais fraquinho, e o mais forte pegou dele aquilo. Isso é uma realidade. É a humanidade é assim. O homem é assim. Mas Ezequias tinha uma casa, e você tem uma casa. Você que assiste, você tem uma casa, você tem um endereço, você tem uma mesa para sentar, você tem um sofá, você tem às vezes um carro na garagem, você tem um endereço, você tem gente conhecida que você chega à noite e você
conversa com ela, você abraça ela. Ezequias tinha uma casa, mas Ezequias não tinha filho. Ezequias não tinha filho. Ezequias precisava de Deus para curar a doença dele, para ele ter chance de então ter um herdeiro. E Ezequias pede em oração. A outra graça que nós podemos ver nesse episódio é o privilégio de você ser príncipe do povo de Deus. Pense na sua vida. Você é um crente. Nós vamos olhando para Ezequias, ele era um príncipe, ele era um rei, amado pelo povo, estimado pelo povo. Ezequias era querido pelo povo. Ezequias deu a esse povo proteção através de um bom exército. Ezequias deu justiça através de bons juízes, juízes que eram corretos nos julgamentos. Ezequias deu boas leis a esses homens, a esse povo. Ezequias era um príncipe. O que quer dizer isso conosco? Isso quer dizer o quê? Você também é um príncipe de Deus. Você é um príncipe no meio do povo de Deus. Você que conhece a Escritura, você que sabe o que é o plano de salvação, o que foi Jesus morrer na cruz, você pode contar isso para as pessoas e libertá-las da ignorância espiritual. Dá a elas o que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Você é um príncipe. E como príncipe, você também é herdeiro. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Nós não somos qualquer pessoa. Imagine quanto você vale para Deus. Imagine a sua vida. Quanto o Espírito Santo luta com você todo dia para você caminhar de acordo com a vontade de Deus. Quanto Ele, levantando de manhã, quanto Ele faz para você chegar no fim do dia melhorzinho do que estava de manhã em casa. Para Ele te fazer moldar, para Ele te fazer um caráter melhor, menos mentiroso, menos enganador, menos falso, menos hipócrita. Ele te moldando conforme o modelo de Jesus, o Filho de Deus. Você é um herdeiro de Deus. Além de você ser um príncipe que leva a palavra, como Ezequias, você pode estabelecer no meio de onde você trabalha, onde você vive, na casa que você está, você pode estabelecer, como Ezequias, justiça. Você pode inibir as menores atitudes de pessoas que são crentes, mas que são agentes secretos. Gente que entra em roda de escarnecedores, gente que entra em roda de piadinha suja. Você pode inibir ambientes ruins onde você trabalha, onde você vive, na casa onde você está. Você pode inibir encrencas entre as crianças, entre os filhos. Você pode intervir sendo um príncipe de Deus. Mas Ezequias também tinha mais um privilégio. Ele era o alvo do milagre de Deus. Você é um milagre. Ezequias recebe um milagre. Ezequias ora a Deus e recebe a cura. Nós temos um irmão querido que, por causa de oração,
está aqui entre nós, está vivo, sadio. Ele já nos contou o testemunho. O Rony teve uma doença gravíssima. Pouquíssimas pessoas na idade que ele teve se salvaram. Ele é um privilegiado. Ele é o alvo de um milagre de Deus. E nós somos alvo de milagres de Deus todos os dias, de livramentos. Qual de nós pode dizer que sofreu muitas coisas, quase insuportáveis? Ezequias recebe de Deus, ele é o alvo de um milagre de Deus, ele recebe a cura. A pasta de figo que Isaías manda colocar não ia curar um tumor maligno, uma osteomielite, não sabemos que doença é essa, não tem informação para a gente saber. Mas o fato é que as pessoas que cuidavam de Ezequias, aqueles que tinham em torno de Ezequias, uma equipe, mostra esse texto que ela era para a morte, né? Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Era uma doença mortal. Naquela época não tinha cura. E quantos de nós pode dizer que foi liberto, livrado de acidentes, livrado de situações onde você poderia ter morrido? Nós temos um conhecimento de um casal há 30 e poucos anos atrás. A esposa, ela era muito inteligente, tinham 4 filhos, e os filhos estudavam piano com a Thelma. Esse casal era um casal lindo, ele médico, ela olhos azuis, descendente de alemão, e o avô dela projetou a ponte Rio-Niterói, inteligentíssimo, mas o avô teve Alzheimer, depois o pai dela teve Alzheimer, e ela disse: eu vou ter Alzheimer também. E quando um dia ela toma a medicação, talvez preventiva, e a medicação age no rim, e ela então entra em coma. E a família leva para a USP em Ribeirão Preto, e ela é atendida, e o médico diz: eu não sei o que fazer, eu não tenho mais o que fazer, ela está em coma. E um empresário amigo dos dois me contou essa história no meu consultório. Ele estava armado, e ele disse: eu apontei a arma para aquele médico e disse para ele: você salva essa mulher ou eu te mato. Se ela morrer, você não sai daqui vivo. Ameaçou o médico lá na USP de Ribeirão. Eu estou contando porque ele me contou. Ninguém sabe quem é, mas ela saiu de lá. Ela viveu uns 3 anos ainda em atividade, mas ela desenvolveu Alzheimer. Faz 30 anos que ela está na cama, usando fraldas, e numa situação terrível. Você pode imaginar, às vezes, que a vida pode ou não pode ser salva. Aqui nós temos o único que poderia trazer o descendente, o Messias, à vida. E Deus concede a ele a cura, mas também concede a ele, além de ser o alvo de um milagre de Deus, curando a doença mortal, ele ainda recebe de Deus mais 15 anos de vida. E ele vai ter um filho, 3 anos depois dessa doença, dessa cura. Ele vai ter um filho que será o herdeiro, que continuará a linhagem do Messias.
Os decretos eternos de Deus são para nós algo incompreensível. Mas às vezes a resposta de Deus é um silêncio. E Deus pede para a gente ficar quieto, para a gente esperar, para a gente ajoelhar e esperar, e esperar, e chorar, e chorar. Às vezes é melhor a gente não pedir muito o que Deus não quer dar, porque lá na frente Ele sabe o que vai acontecer. O poder da oração. Aqui então nós temos quanto Ezequias orou, quanto nós temos orado, quanto você entende do poder da oração na sua vida, quanto a oração pode modificar essa situação que nós estamos. Mas quantas pessoas se ajoelham todo dia para pedir a Deus a melhora dessa situação? Eu acredito que não tem muita gente, não. Eu gostaria que você guardasse isso. Vamos orar? Santo Deus, obrigado por esses ensinos. Coloca em nós, Senhor, o espírito de oração. Põe o Teu Santo Espírito na nossa vida para nós nos ajoelharmos mais, Senhor. Para nós clamarmos mais. Para nós pedirmos mais humildemente, Senhor. Não pedir com egoísmo, mas pedir com altruísmo. Dá-nos um coração limpo, um coração puro. Renova o nosso caráter para que ele seja mais parecido com o do Teu Filho. Ajuda-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito. Ajuda-nos a caminhar no dia a dia. Ensina-nos. Adverte-nos, Senhor. Dobra o nosso pescoço, se for preciso. Quebra-nos como um vaso e nos faz de novo, Senhor. Quebranta-nos, admoesta-nos, faz com que nós sejamos mais moldáveis, mais humildes, em nome de Jesus. Amém. Queria pedir a você que ficasse em pé para nós orarmos e letrarmos a bênção e depois cantarmos o nosso hino final. Fique em pé aí na sua casa. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, as consolações, a alegria, a paz, o amor compartilhado conosco pelo Espírito Santo sejam com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.
cheio, coberto das bênçãos de Deus. Um sábado, feliz sábado para todos, viu? E até domingo, se Deus quiser. Domingo, de novo, às 19h30, nós vamos estar gravando de novo o culto de louvor e de adoração ao nosso Deus, nosso Pai querido. Amém. Então, agora mais um hino. Deus forte. Deus forte. Acompanhem e aprendam a orar esse hino. Muito lindo. Nosso coral aqui vai dar uma apresentação para vocês. Deus
pecadores. É Deus, confia nele. Verdade. Tchau, pessoal. Tchau. Até domingo, se Até Deus domingo. quiser.